Brian e Cassie são um jovem casal americano que parte para umas férias românticas no interior italiano para tentar consertar seu relacionamento depois que Brian descobriu que ela traiu ele. O casal chega à mansão que alugaram. Eduardo, o dono da casa, não está presente, mas disse a eles para ligarem caso haja algum problema. O casal fica maravilhado com a beleza da casa e dos arredores. Naquela noite, eles se sentam ao redor de uma fogueira, aproveitando a companhia um do outro. Pouco depois, Brian sobe as escadas e vê um homem chamado Justin ligando para o telefone de Cassie. Ele fica chateado porque esse é o cara com quem Cassie traiu ele. No entanto, ele desce para a piscina. Cassie e ele começam a se beijar, mas Brian acha difícil ser íntimo, pois ainda está machucado com a infidelidade dela. Depois, eles vão dormir. Por volta da meia-noite, Brian ouve um barulho estranho. Ele vai verificar. É apenas um toca-discos tocando. Brian começa a vagar pela casa e encontra alguns livros eróticos. Ele pensa em Cassie enquanto os olha. Enquanto isso, vemos que a casa está sendo espionada de uma sala cheia de monitores por uma pessoa misteriosa. Na manhã seguinte, Cassie sai para correr na floresta. Ela começa a lembrar eventos de suas discussões com Brian depois que ele descobriu a traição. Em um momento distraído, Cassie cai e torce o tornozelo. Ela tenta voltar para a casa, mas é difícil. Ela vê caminhonete passando. O motorista examina seus ferimentos. Descobrimos que seu nome é Federico, e ele é vizinho de Eduardo. Ele se oferece para levá-la de volta para a casa. Para agradecê-lo, Cassie o convida para tomar um café. Brian está chateado e acredita que o homem está interessado na sua namorada. Durante a conversa, Federico se oferece para levá-los até a cidade, mas Brian recusa porque não confia em suas intenções. Cassie repreende Brian por ser mal educado com o homem que a ajudou. Mais tarde, Cassie sai do chuveiro e Brian começa a beijá-la. Eles tentam fazer amor novamente, mas Brian continua vendo Cassie e Justin, então ele não consegue. Enquanto isso, é revelado que a pessoa que está observando pelas câmeras é o próprio Federico. No dia seguinte, Brian finalmente aceita a proposta de Federico de levar o casal para a cidade. Quando chegam lá, Brian e Cassie discutem porque ele está com ciúmes de Federico. Cassie, no entanto, sabe que a verdadeira causa do ciúme dele é o que aconteceu com Justin. Então ela se desculpa com Brian, dizendo que estava bêbada e se arrepende sinceramente todos os dias. No entanto, Brian acha difícil perdoar e eles se separam. Cassie fica frustrada ao tentar pegar dinheiro no caixa eletrônico. Nesse momento, Federico aparece do nada e oferece ajuda. Cassie fica grata e entra no carro. Enquanto isso, Brian tenta acalmar a mente bebendo em um bar próximo. Em seguida, Federico entra e começa a conversar com ele. Brian começa a ficar bêbado e fala sobre a infidelidade de Cassie. Ele até admite que, ocasionalmente, sente vontade de trair ela só para se vingar. Momentos depois, Federico convida duas mulheres locais para a mesa e pede para elas flertarem com Brian. Cassie fica preocupada e liga para Brian, mas ela não sabe que ele está bêbado demais para atender as chamadas. Mais tarde, vemos Federico entrando sorrateiramente na casa e se aproximando de Cassie, que está dormindo. Ele acaricia brevemente seu cabelo antes de sair. Na manhã seguinte, Brian acorda no motel sem lembrar o que aconteceu na noite anterior. Ele lembra de ter chegado ao motel com duas garotas e percebe que perdeu o telefone. Quando Brian finalmente chega em casa, Cassie está furiosa porque não conseguiu entrar em contato com ele durante a noite. Ele pede desculpas a Cassie e diz que perdeu o telefone. Depois, Brian vai à casa de Federico para conversar sobre o que aconteceu na noite anterior. Ele chama por Federico, mas ninguém responde. Nesse ponto, Brian sente algo peculiar e abre a porta. A casa está completamente vazia. Enquanto isso, Federico chega à casa com um coelho e oferece cozinhar o jantar. Cassie parece se deixar levar por seus gestos gentis e permite isso de bom grado. Logo, Brian chega em casa e finge que está tudo bem. Mais tarde, Brian leva Federico de lado e o informa que descobriu que Federico não mora realmente na casa ao lado. Federico ameaça então contar a Cassie que Brian dormiu com as garotas do bar. Apesar de não acreditar que tenha feito algo assim, Brian fica preocupado e decide ficar quieto. Os três jantam juntos. Federico começa a provocar Brian com sarcasmo sobre como ele falou bem de Cassie na noite anterior, mas Cassie também começa a suspeitar que Federico não é tão bom quanto aparenta. Após o jantar, Brian se aproxima de Federico e ameaça chamar a polícia se ele voltar. Apesar de Federico não parecer assustado com isso, ele vai embora. Cassie admite a Brian que ele estava certo sobre Federico e que ele é estranho e suspeito. Brian revela que foi à suposta casa de Federico na tarde anterior, mas estava vazia. Brian diz que vai chamar a polícia se ele voltar,
mas primeiro liga para Eduardo e deixa uma mensagem de voz dizendo que um homem os incomodou. Enquanto tudo isso está acontecendo, Federico está observando através das câmeras. Em seguida, Brian reforça a segurança da casa e conta a Cassie sobre a noite anterior. Ele afirma que não aconteceu nada entre ele e as garotas, e elas apenas o levaram para um motel. Cassie fica inicialmente chateada, mas eventualmente acredita nele, e os dois se reconciliam. O casal decide ter uma noite íntima, e Brian vai até a adega de vinho enquanto Cassie se arruma. Federico está enfurecido por eles terem se reconciliado. Brian acaba preso na adega de vinho e não consegue sair. Enquanto isso, Cassie descobre uma carta na cama ordenando que ela tire as roupas e coloque uma venda nos olhos. Ela acredita que a carta é de Brian, então faz o que é pedido. De repente, Federico entra no quarto e começa a acariciá-la. Brian está tentando de tudo para escapar da adega. Ele vê uma porta atrás, que leva a outro quarto. Federico percebe que Brian conseguiu escapar e foge. Brian descobre uma gravação de Cassie com Federico, feita enquanto ela estava de olhos vendados, e assume que Cassie o traiu novamente. Enquanto isso, Cassie tira a venda dos olhos e fica confusa, pois não consegue ver Brian no quarto. Surpreendentemente, ela encontra o telefone perdido dele na cama, com um vídeo de Brian com as garotas do bar da noite anterior. Brian está claramente inconsciente, e a garota está fazendo várias coisas com ele. Cassie fica furiosa por Brian ter mentido para ela e acha que essa é a maneira dele de se vingar. Logo depois, o casal se encontra e discute sobre os vídeos que acabaram de ver. Em um acesso de raiva, Cassie joga o telefone de Brian no espelho e eles veem uma câmera escondida na parede. O casal fica horrorizado ao perceber que alguém estava espionando-os. Eles também esclarecem o vídeo que acabaram de ver e acreditam que Federico está por trás disso. Nesse ponto, Brian e Cassie assumem que o dono da casa é Federico e que Eduardo não existe, já que nunca o conheceram. Enquanto isso, Federico entende que sua farsa foi descoberta e fica preocupado. Como último recurso, ele sai do quarto com uma faca na mão. Brian tenta ligar para a polícia, mas a linha está desconectada. Logo depois, Federico conta a eles que geralmente apenas observa, mas quando conheceu Cassie, ele se apaixonou por ela. Brian diz a ele que não vão revelar nada se ele os deixar ir, mas Federico não tem intenção de fazer isso. Brian e Federico começam a brigar, e Federico consegue imobilizar Brian no chão. Enquanto estão brigando, Cassie aparece por trás e derruba Federico com um bastão. Em sua raiva, ela o mata repetidamente batendo com o bastão na cabeça dele. Brian esconde o corpo. Alguém bate à porta. Brian estão muito nervosos para abrir, mas o visitante acaba sendo o proprietário da casa, Eduardo. Eduardo diz que apareceu por causa da mensagem de voz de Brian sobre alguém os incomodando. Brian tenta se livrar de Eduardo dizendo que agora está tudo bem, mas Eduardo insiste em verificar a casa para garantir que está tudo em ordem. Cassie e Brian começam a discutir a possibilidade de serem acusados de assassinato se Eduardo descobrir o que aconteceu. Ao mesmo tempo, Eduardo entra na sala de controle e descobrimos que ele e Federico são cúmplices. Ele descobre pelas imagens da câmera que Federico foi morto. Em seguida, ele cobre a câmera na sala de estar e se aproxima de Cassie, insistindo para que ela conte a verdade. Eduardo tenta fazer com que o casal confesse o crime, mas Cassie o esfaqueia pelas costas. Vendo uma oportunidade, Brian o golpeia com sua bengala, pega sua arma e o mata a tiros. Depois disso, Brian descobre o porão secreto onde a vigilância está instalada. Federico e Eduardo gravaram todos que já visitaram a casa. Ele desconecta todas as câmeras e as queima. O casal enterra os corpos no quintal e promete manter os eventos em segredo. A tragédia parece ter ajudado a curar seu relacionamento, já que Brian eventualmente faz amor com Cassie, sem visualizar eventos passados. Na cena final, vemos um vídeo de Brian e Cassie enterrando os corpos no quintal. Acontece que eles não conseguiram encontrar uma câmera que havia sido colocada no jardim. Essa câmera grava tudo o que acontece no jardim e envia ao vivo para um site chamado Eu Te Vejo. As pessoas que assistem a esse vídeo ficam chocadas, mas logo ficam indiferentes e mudam para outros canais. Acontece que este site registra imagens de casais de todo o mundo visitando casas de férias. Eduardo era um dos proprietários que usava a rede para ganhar dinheiro rapidamente.